Olá, olá a todos! Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 11, 12 e 13. Emprego da riqueza, item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentes vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimo-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá o que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, os das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Mensagem enviada por Cheverus Bordeaux em 1861. Item 12. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, à vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito.
como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos ortogou? Esta mensagem foi enviada por um espírito protetor em Cracóvia, em 1861, a Kardec. Item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria, tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e a exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descendentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas ultimamente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dá esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Mensagem enviada por Fénelon em Argel em 1860. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau.
Bom dia a todos. Vamos continuar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e com os itens 11, 12 e 13, emprego da riqueza. Neste capítulo, estamos na parte das orientações dos Espíritos, e eles muito a nos contribuir e nos direcionar em vários questionamentos e reflexões sobre as nossas formas de agir e pensar. No item 11, o autor enfatiza aos que ainda são dominados pelo amor ao ouro, ao dinheiro, aos bens materiais, aos que têm como meta de viver fazer tudo para obter e manter esses bens materiais, custe o que custar. E com isso, destacando a frase de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Direcionando aos que assim se sentem, pois vivem na ilusão de que as riquezas os elevam acima dos outros, proporcionando os prazeres materiais, a satisfação de suas paixões, e assim a lutarem contra esse jugo que os esmaga, porque um dia serão chamados a prestar conta dos bens que obtiveram e qual o uso que deram a eles. Enfatiza também as pessoas que se sentem excluídas de muitos dos prazeres e bens da terra pelas condições deficitárias e que vivem considerando que a causa de tudo isso é a falta de dinheiro, enveredando para o roubo, para assaltos, provocando mortes, sem que houvessem essa intenção, terminando por penetrarem no mundo dos crimes. Se os encarnados que detêm o poder do dinheiro, o poder das posições sociais, econômicas, políticas, soubessem empregar melhor os bens da terra em benefício geral, a violência de toda espécie, em todas as camadas sociais, se não fossem eliminadas, pelo menos muito diminuída. Por isso essa mensagem sobre o emprego da fortuna é bastante atual. Ele também escreve que o melhor emprego da fortuna, sua melhor aplicação, está na máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros. E nessa fortuna podemos incluir todos os talentos que possuímos, materiais e espirituais. Todos os bens materiais e espirituais, sendo usados de acordo com essa máxima, irão promover o crescimento material e espiritual de todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, porque contribuirão para colocar todas as crianças em escolas, para dar trabalho para todos, de acordo com a capacidade de cada um, boa assistência para a saúde, condições de moradia, de lazer, favorecendo um viver com dignidade a todos. Mas lembrando dos últimos áudios, é necessário ao processo que uns tenham mais do que outros, devido aos interesses e capacidades intelectuais e morais, que são diversos. Como vemos, usar bem a riqueza não é distribuir seus bens e ficar sem. Não é dar simplesmente, é satisfazer as necessidades emergenciais, é empregar recursos para sanar as causas do mal. E repito, esses recursos podem ser materiais e espirituais. Portanto, todos, sem distinção, são capazes de doar. Não é ficar só alimentando e vestindo os mais necessitados. Isso vai além. Auxiliar filhos, sobrinhos, as crianças no geral, na aquisição de qualificações para uma vida digna. Auxiliar os trabalhadores a fazerem cursos de reciclagem, melhorando o seu desempenho. Aumentar a produção, aumentando o número de empregos e assim por diante. Para isso é necessário que todos devemos refletir sobre as injustiças sociais
que são produto de nossas imperfeições, que usamos os bens materiais e espirituais em benefício próprio da família e dos que estão ao nosso redor. Enquanto isso não acontece, cabe a cada um, a quem já se sente incomodado pelo desamor, pela violência no mundo, que podemos fazer a nossa parte da melhor maneira possível, usando de caridade para com todos, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E foi isso que Jesus fez, ensinou e vivenciou. Já no item 12, o autor nos fala do seu lamento, de toda a sua tristeza ao ver a incessante preocupação com os bens materiais e da pouca preocupação com os bens espirituais. E são esses os verdadeiros bens. São os únicos que nos acompanham quando perdemos o corpo físico e voltarmos ao mundo real, de onde viemos. Nós vivemos muitas vezes na Terra, tantas quantas forem necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. E devemos dar atenção a esse alerta. De quem estamos cuidando muito? Da melhoria material? Do aumento das rendas, dos bens, do dinheiro, do conforto, dos prazeres? Gastando grande parte de nossas energias nessas atividades e esquecendo qual a única melhoria que nos é necessária, a que realmente é necessária para sermos felizes no plano espiritual. Mesmo os que aceitam a vida após a morte se iludem pensando de que serão valorizados sem esforços, simplesmente por compreenderem que existem a reencarnação, as sucessivas vidas. A luta para enriquecer, para aprender e multiplicar o dinheiro, noites preocupantes e angustiadas nos riscos que correm, quanta energia dispensada, quanta doença assim iniciada e mantida. Enquanto estivermos preocupados com os bens materiais de forma prioritária, perderemos de ver a beleza, o prazer, a alegria ao nosso redor. Quando permanecemos um tempo no espaço, estudando, trabalhando para nos preparar a uma nova existência, uma nova oportunidade de resgates, não somente para as lutas maiores do que as de antes, porque além das dificuldades vindas do exterior, teremos as lutas internas, nas relações de nossas inclinações, nas tentações internas aos estímulos dos valores materiais. E Jesus sabia dessas dificuldades do espírito que quer transcender. Por isso, disse: vigiai e orai. E na prece do Pai Nosso disse: não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Tentações e mal que colocamos dentro de nós quando iniciamos a satisfação do egoísmo e do orgulho. E ele termina com a seguinte pergunta: seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? E eu encerro os comentários do item 12 com a reflexão dessa pergunta a todos nós. E para finalizar, teremos no item 13, onde Fenelon considera que nós somos apenas os depositários, os administradores dos bens. Nos lembra que teremos de prestar contas do emprego que fazemos desses bens, em virtude do nosso livre-arbítrio.
se temos a liberdade de viver como quisemos, como queremos, temos também a responsabilidade de arcar com as consequências dos nossos atos. Assim, recebemos o retorno consequente do uso que fazemos dos valores materiais e espirituais que possuímos. Em nossa existência na Terra, de acordo com a lei de ação e reação, de causa e efeito, o mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Porque dar do que sobra, depois de sentir-se plenamente satisfeito em todos os sentidos, não traz benefícios ao doador. De fato, auxiliar quem precisa faz amigos, satisfaz a vaidade de ser apontado como um ser bom, no conceito das aparências, mas não aos olhos de Deus. Não de acordo com a lei de caridade, a lei de causa e efeito, não enobrece o espírito imortal. Lembremo-nos de que a beneficência é a virtude de auxiliar os necessitados. É apenas um dos inúmeros modos de empregar a riqueza, porque ela alivia a miséria, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo a quem está abandonado. O autor fala também aos ricos, esclarecendo de que os que buscam empregar seus bens também no bem de outros são os primeiros a beneficiar-se. Os benefícios dessa fonte, do prazer e felicidade da alma, que se constitui no verdadeiro prazer material, que é a eliminação do egoísmo. Porque quando os prazeres materiais falarem mais alto, deixarão sempre um vazio no coração. Então vamos refletir de que todos os que espalham benefícios com seus bens serão tratados como servos da parábola dos talentos, que os multiplicaram, enquanto que os avarentos agem como o servo que enterrou o dinheiro, deixando sua fortuna improdutiva. Então, esses itens servem para nossas reflexões do dia de hoje e que possamos sempre lembrar dos ensinos e vivência de Jesus. E assim devemos seguir. Que a paz do nosso Mestre querido esteja mais uma vez conosco. Que assim seja.